Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje será um vídeo rápido, mas não menos polêmico, não menos contundente, não menos cheio de questões a serem levantadas, talvez respondidas, talvez não. Para mim, na minha cosmovisão, é muito claro essa colocação. Fizeram algumas perguntas esses dias para mim, e aí eu fui observar as perguntas que fizeram. Eu vou responder, não tem problema. E eu observei que a minha resposta, é diferente do que alguns colegas apologistas deram aí nos seus canais. Aí eu percebi que o internauta que gosta de ver treta, né? Ele vem fazer a pergunta para mim também, para eu me manifestar, justamente para ver a discrepância. É importante notar que às vezes você pode ter pontos de vistas teológicos diferentes, sem que com isso você esteja cometendo uma heresia, que é o caso agora que eu vou citar o texto de Mateus capítulo 27, onde nós vamos encontrar ali em Mateus 27, 52, quando Jesus ressuscita, algumas pessoas juntamente com ele também são ressuscitadas. Está assim no texto. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, naquele momento da ressurreição de Cristo, outras pessoas com ele também foi ressuscitado. Primeiro, é importante notarmos que os cemitérios daquele tempo não eram tão populosos como os nossos hoje, que tem 50 mil, 200 mil pessoas. Então ali essa ressurreição foi de algumas pessoas, talvez uma meia dúzia, talvez uma dúzia, mas nada muito relevante. Algumas pessoas, no poder da ressurreição de Cristo, acabaram ressuscitando também. A questão é que nós sabemos que há outras 10 ressurreições na Bíblia, mas uma única ressurreição gloriosa, que é a do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer, para todo sempre. E aí a grande questão é, esses daí, citados em Mateus 27, 52, também nunca mais passarão pela morte, ou não passaram pela morte, foram assunto aos céus, estão na glória já com corpos glorificados? Essa é a pergunta. Existem, repito, colegas meus, outros teólogos que vão dizer que sim, um grupo de pessoas junto com Cristo, ele ressuscitou primeiro, depois esses outros também foram com ele para o céu. Eu vou tentar explicar por que eu não acredito nisso. Tá? Até quando eu ainda tinha assinatura da Netflix, eu não sei se é da Netflix, mas eu acho que foi lançado um filme onde um ônibus que havia caído num vale, depois de 5 anos, as crianças que estavam naquele ônibus, que haviam morrido, ressuscitaram, apareceram na cidade. Então o filme ele explora com bastante curiosidade esse assunto. Como seria se depois de uns 5 anos, aqueles mortos que perderam suas vidas voltassem para casa? A ideia do filme é justamente Mateus 27, 52. E essas pessoas aqui, elas entraram na cidade. O texto, se você continuar lendo, elas voltaram para a cidade e os seus familiares os tiveram de volta. Então, primeiro vamos analisar um caso similar que aconteceu em 2 de Reis, capítulo 13, do 20 ao 21. O pessoal estava enterrando ali um defunto e, de repente, nessa liturgia de ofício fúnebre, aparece o exército inimigo ali. Então, o pessoal fica desesperado porque está ali levando o caixão do morto e o corpo todo preparado para colocar na cova, mas aí apareceu o exército inimigo, alguém falou, joga nessa cova aí mesmo. E jogaram o morto numa cova que tinha ali perto, que era a cova do profeta Eliseu. Quando o corpo do morto toca nos ossos de Eliseu, o morto ressuscita e sai gritando atrás do pessoal que estava fugindo do exército inimigo. Penso eu que aquela turba correu pra caramba aquele dia, porque foi um dia traumático, né? Primeiro o exército inimigo, depois o morto, que já não estava mais morto, gritando, espera eu, todo amarrado, todo enfaixado. Você imagina como é que aquela galera correu, né? Mas o fato é que aqui nós temos um exemplo, onde um morto voltou a viver devido à cova do outro morto, que era o profeta Eliseu.
Ao meu ver, na minha interpretação do texto, algo similar aconteceu em Mateus capítulo 27. Então, o poder da glória que estava em Cristo Jesus tirou aqueles mortos do sepulcro. Mas do mesmo jeito que esse indivíduo aqui que ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu voltou a morrer, aqueles indivíduos lá, não sei quantos foram, também voltaram a morrer. E por que eu digo isso? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, do 20 ao 23. Olha o texto bíblico. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Jesus ressuscitou dos mortos e ele é as primícias. Não é ele e as primícias. Não, ele foi feito as primícias. Então, aquele feixe que representava as primícias é o próprio Cristo, porque alguns alegam que Jesus mais aquele grupo ali são as primícias. De jeito nenhum. O texto bíblico não está falando isso. O texto bíblico está dizendo que o feixe das primícias era o próprio Cristo, o primeiro e único. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja que a morte veio em um e a vida veio em um. Todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, seu tagma, ordem cronológica. Cristo, vírgula, as primícias. Então, Cristo, o primeiro, diz algumas traduções. Porque ele foi esse feixe. Podia ser Cristo, o feixe. O primeiro dentre os mortos. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Quando? Tem uma vírgula. Na sua vinda. Vou repetir. Cristo foi as primícias. Vírgula. Depois, os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Por que então que eu digo que aquele grupo ali voltou a morrer? Porque Jesus vai voltar ainda. Aquele indivíduo lá que morreu, que ressuscitou, perdão, aquele indivíduo lá que ressuscitou na ressurreição de Cristo, voltou a morrer. Como eu sei? Porque eles e todos os demais, inclusive Moisés e todos os demais, mortos do Velho Testamento e do Novo Testamento e de hoje, só vão ressuscitar na volta de Jesus. Então, aqueles indivíduos em Mateus 27 que ressuscitaram, eles voltaram a morrer, porque só haverá ressurreição no arrebatamento da igreja. Mas ninguém ressuscitará e será glorificado para nunca mais morrer antes do arrebatamento da igreja. O único que antes do arrebatamento foi glorificado foi Jesus. Tem 4 textos, estou pondo aí na tela, 4 textos que falam claramente que só há um que ressuscitou e só há um que está nos céus, que é Jesus Cristo. Mais ninguém. Então, respondendo aí Mateus 27, 52, quando fala desse grupo aí que ressuscitou, eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer. E só serão ressuscitados juntamente com os demais na volta de Jesus no arrebatamento da igreja. Tá ok? Estou tirando a sua dúvida aí? Ah, pastor, mas o seu amigo lá pensa diferente do senhor. Não tem problema? Não, não tem problema. Eu acho que está errado, mas eu não vejo problema nisso. Tá? Por quê? Porque quem defende isso tem a ideia de que Jesus é o primeiro. E depois esse grupo aqui que representa o feixe. Eu não acho que esse grupo seja a representação do feixe. Porque Jesus é o feixe. Ele é aquele molho das primícias. Então não poderia ser esse grupo que ressuscitou, tá bom? Mas aí é só uma questão, talvez, de interpretação. Acho equivocada, estou dando aqui a interpretação que eu acho certo, e está aí respondida a sua pergunta. Então, os que ressuscitaram em Mateus 27, eles voltaram a morrer. Mesmo porque, no céu, o único morto que ressuscitou para nunca mais morrer chama-se Jesus Cristo. Tá bom? Gente, gostou do vídeo? Curta, compartilhe, divulgue o nosso trabalho e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o próximo vídeo.